eu vim aqui justamente para a gente estar falando sobre esse tema, que eu acho que a gente vai conseguir discorrer aí durante o mês, que é Setembro Amarelo, e eu trouxe como aliado para a gente falar um pouquinho não sobre o tema suicídio, mas como evitar, como se tornar mais forte, né? Como a gente pode, por exemplo, melhorar mesmo a nossa condição como ser humano de nós nos amarmos mesmo, nos conhecermos e sermos nós mesmos. E a gente vai fazer isso através de uma forma muito simples, né? Que a gente não valoriza tanto, que seria a presença, né? Estar presente no momento, né? Se fazer presente. A gente vai tentar a todo custo evitar aquela síndrome de arrependimento, de normalmente ter perdido uma oportunidade, de ter passado, ter deixado passar uma oportunidade, de ter falado com alguém dentro de um elevador ou num momento oportuno, porque simplesmente a gente estava preocupado com o que a outra pessoa ia achar da gente. E aí a gente deixou de ser autêntico, a gente deixou de ser natural, a gente deixou de ser a gente mesmo, né? Então, a gente vai falar sobre o livro O Poder da Presença, de Amy Cuddy. Esse livro, o primeiro capítulo da Amy Cuddy, ela explica bastante coisa, é um capítulo que ela fala bastante a respeito do quão é importante você ser natural, você ser você mesmo, em todos os aspectos, principalmente quando você está tentando conquistar alguma coisa de alguém, por exemplo, a confiança. Isso é num processo de vendas, isso é numa entrevista para um emprego, isso é num relacionamento. E a presença, basicamente, ela vai definir aqui mais para frente, mas nada mais é do que você ser você mesmo no momento em que você está ali com alguém, você ser autêntico o suficiente para entender quais são seus sentimentos sem expectativas a respeito do que as outras pessoas achem ou do que as outras pessoas vão falar a respeito de você, sem essa preocupação. Porque o que atrapalha a gente na maioria das vezes é a nossa preocupação de tentar ser o melhor possível, de tentar agradar. E com isso, gente, eu não estou dizendo que um pouquinho da pressão que a gente sinta de tentar passar a melhor imagem não seja boa. Porque quando a gente está preocupado em passar uma imagem boa, quando a gente está preocupado com a opinião de alguém, significa que aquilo realmente importa pra gente. Isso não é ruim. Isso é um fato bom. Porém, quando ele é demasiado, quando ele é em excesso, quando você se perde, quando você deixa de sentir você mesmo, para você estar sentindo, tentando adivinhar o que a outra pessoa está esperando de você, nesse momento você se perde, você passa uma imagem de impostor. É quando muitas vezes você perde um negócio, perde a venda, você perde o cliente, você perde a entrevista de emprego, enfim, você se perde de você mesmo. Então, vamos começar. O primeiro capítulo ele já começa falando o que é a presença. Ele já faz essa pergunta, o que é a presença. E o Walt Whitman ele sempre fala, nós convencemos por nossa presença. Então, nós a reconhecemos quando nós sentimos e quando vemos, mas a presença é algo difícil de definir, né? Realmente, se a gente começar a perguntar para um e para outro o que é a presença, a gente não vai ter respostas prontas a respeito, porque é algo que é difícil de definir, né? Então, quando a gente tem a Amy conta uma parte da vida dela, que ela estava terminando a faculdade, ia ter um congresso de 3 dias, com os maiores nomes da psicologia e tal, e ela conta que ela subiu o elevador com 3 renomados, né? Que ela passou durante os 4 anos estudando sobre eles e que era o sonho da vida dela encontrar com eles, quando ela estava subindo para o jantar no elevador e um deles fez então o teste do elevador com ela e falou, pronto, me apresenta aqui seu projeto. E ela entrou em
pânico, em pânico, em pânico, porque naquela hora ela falou que a boca dela secou, que as palavras não vieram. E como, né? Ela passou 4 anos da vida sendo orientada por alguém e estudando sobre determinada coisa que ela simplesmente não conseguia falar. E aí isso despertou nela um imenso desejo sobre falar da presença, do quão importante estar presente. E aí ela fala que quando o fracasso bateu na porta dela, né, a capacidade de pensar em qualquer outra coisa além da ansiedade foi embora. Então, na verdade, ela se viu ansiosa e aí ela se arrependeu, o elevador subiu, chegaram até o jantar, foram embora e ela desceu o elevador, tipo, arrasada, passou os 3 dias do congresso ali só em corpo presente, porque ela falou que em espírito ela não estava, ela falou que ela não parava de remoer o que tinha acontecido, como poderia ter sido melhor e tal, né? O que ela tinha feito, porque ela não tinha conseguido dizer de forma inteligente qualquer frase, qualquer coisa a respeito do projeto dela, enfim. E aí ela fala que ficou sofrendo com o menosprezo demonstrado pelos 3 companheiros de elevador, que aquela imagem não saía da cabeça dela, né? Ela chama de um fracasso de 90 segundos, se repetia no meu cérebro, num looping eterno, me assombrando. Então, e aí alguém contou para ela que isso se chama de espírito de escada, aí vai contar a história de Denis Diderot, que é um filósofo e escritor francês do século XVIII, se eu não me engano, e ele foi desafiado ao falar sobre determinado tema e ele não conseguiu achar as palavras, se viu incapaz, não conseguiu dar uma resposta inteligente e aí ele saiu da festa, deixou a festa quando ele estava nas escadas, no último degrau da escada, tudo fez sentido, todas as palavras vieram até a boca dele, ele tinha a resposta perfeita para dar e aí ele acabou descrevendo esse evento como a síndrome da escada, né? Porque ele chegou ao pé da escada e ele relembrou tudo que ele precisaria falar. Só que aí cada país fala de um jeito. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, eles falam elevador reach, que é a sagacidade do elevador. Na Alemanha eles falam outra palavra, cada um define de um jeito, mas teoricamente é o espírito da escada, justamente porque foi o último degrau da escada que ele lembrou tudo que ele poderia ter falado, né? E a maioria de nós, a gente tem uma versão pessoal da nossa experiência após uma entrevista de emprego, após um teste para um papel, enfim, após a gente tentar defender uma nova ideia ou a gente tentar se apresentar até sobre um encontro romântico, sobre um projeto, a gente tem uma manifestação pessoal a respeito da gente mesmo, né? De como foi. Mas como que a gente chegou lá? Muitas vezes, muitas vezes, isso acontece com a maioria das pessoas, o que acontece? A gente fica preocupado com o que os outros vão pensar da gente, não é? A gente acredita que a gente já sabe o que os outros vão pensar da gente e a gente fica se sentindo impotente. Também a gente fica sentindo essa emoção, a gente se apega ao resultado ruim, achando que a gente vai sair ruim. E a gente acaba dando importância demais a essas opiniões que a gente nem sabe quais são, mas a gente acha que sabe. E aí aquilo fica um coquetel tóxico de autoderrota e a gente acaba culminando realmente na derrota, porque de tanto a gente viver aquilo, a gente esquece de quem a gente é e de mostrar o que a gente realmente está ali para fazer, né? Então, a gente não tem como se envolver totalmente numa interação quando a gente está ocupado na nossa mente, duvidando da gente mesmo e ouvindo aquela roda viva na nossa cabeça, aquela análise confusa, frenética e insegura do que achamos que está acontecendo ao redor, né? Que todo mundo pensa, será que ele está gostando? Será que o que vai acontecer no final? Será que vamos fazer perguntas? Todo mundo passa por isso, né? Então essa consciência torturante, né, de que estamos numa situação de alta pressão e de que a gente estragou tudo, né? Exatamente quando mais a gente precisa estar presente, normalmente é quando a gente fica menos propenso a isso. Quando a gente está numa entrevista de emprego pensando, poxa, eu estou numa entrevista de emprego, você não consegue realmente participar da entrevista de emprego. É tipo como ouvir música, né?
Quando você está ouvindo uma música e você está cantando a música, é uma coisa, você está realmente presente, você está sentindo. A partir do momento que você pensa, nossa, eu estou ouvindo tal música, e você começa a pensar que você está ouvindo a música, você já não está mais presente na música, entende? Porque a sua preocupação já é que você está ouvindo a música e você de fato deixa de ouvir a música. Boa tarde, mano. Então, quando você está numa entrevista de emprego, que você fica pensando que você está na entrevista de emprego, você não consegue se envolver completamente, nem plenamente com o entrevistador, e aí você não consegue se apresentar da forma como você gostaria de se mostrar, o seu eu mais real, mais brilhante, mais relaxado, mais autêntico, quem você realmente é, né? Então, na próxima vez que a gente se deparar com uma dessas situações tensas, a gente tem que imaginar que a gente vai enfrentar essa situação com confiança, com entusiasmo, ao invés de dúvida e temor. A gente vai se imaginar cheio de energia e à vontade enquanto estiver ali, livre de medo e de qualquer outro julgamento que a gente possa fazer a respeito da gente mesma. Tá? A gente tem que imaginar o fim da situação, a gente tem que imaginar que a gente vai sair da situação que a gente está, né, do evento que a gente está, sem nenhum arrependimento, né, satisfeito por apenas a gente ter dado o melhor da gente mesmo ali, né, sem nenhum arrependimento de depois, eu poderia ter falado tal coisa, eu poderia ter feito tal coisa. Essa é a ideia de a gente entender qual é o poder da presença. Então, os indicadores mais... E aí foram fazer testes com entender os investidores, né, que investia dinheiro, e entender os vendedores que vendiam esses investimentos. E aí foram tentar entender qual a relação de um investidor ter várias propostas para investir e ele decidir determinada proposta. Será que é pela forma como o vendedor se comunica? Será que é pela confiança excessiva ou pela baixa confiança? O que liga? Qual é a resposta para um investidor fazer um alto investimento em determinado lugar, sendo que ele também tem uma boa proposta em outro lugar? Oi, mano. Então, a ciência comprovou que os seguintes traços: confiança, nível de bem-estar e entusiasmo apaixonado era o que definia quando um investidor faria um investimento ou não em determinada oportunidade de negócio. Olha que muito louco, aí todo mundo ficou muito louco, porque como assim? Né? A gente acha que para um cara fazer um investimento de um negócio, ele vai sempre querer uma pessoa engravatada, que passe excesso de confiança, que não sei o que lá. Só que não, foi comprovado que as maiores oportunidades de venda estavam com pessoas que conseguiam passar confiança, nível de bem-estar e entusiasmo apaixonado. E os investidores foram interrogados o porquê das respostas e eles responderam a seguinte coisa. Eles deram 3 respostas, mas vai ser só lá na frente, né? Eles deram 3 respostas que explicam o porquê que eles escolhiam esse tipo de vendedor, de proposta, né? Então, às vezes a gente projeta facilmente uma confiança empolgada e equilibrada. A gente influencia os entrevistadores e na hora de eles decidirem com quem eles vão contratar, por exemplo, para a empresa deles, certo? Então, só que da mesma forma, presta bem atenção, da mesma forma que o entrevistador ele analisa como o entrevistado se comporta na entrevista, mediante a autenticidade, a originalidade dele, o entrevistado também está avaliando o entrevistador, porque ele está naquele momento analisando o entrevistador como um mensageiro, como parte da empresa, né? Como um representante da empresa. E naquele momento, dependendo do papel do entrevistador também, o candidato pode até optar por não estar na empresa, por o entrevistador não passar a confiança necessária, nem empolgação, nem entusiasmo necessário. Por exemplo, gente, se a gente chegar numa empresa, pensa só,
Se a gente chega numa empresa e já na recepção da empresa, a pessoa que nos recebe ou as pessoas que nos recebem, elas estão mal-humoradas, a gente já começa a nutrir um sentimento de não querer participar daquele ambiente, certo? Pelo menos eu sempre fui assim quando eu frequentava entrevista de emprego. Então, na verdade, o entusiasmo com a autoconfiança, ela é um indicador muito útil do sucesso. Por quê? Porque em um estudo sobre empresários, essa qualidade de entusiasmo com autoconfiança, ela indica garra, disposição para trabalhar duro, iniciativa, persistência diante de obstáculos, atividade mental aprimorada, criatividade e capacidade de identificar boas oportunidades e ideias inovadoras. O entusiasmo, ele é contagiante, né? Ele estimula um alto nível de comprometimento, confiança, paixão e desempenho nas pessoas que trabalham para e com pessoas que têm entusiasmo, né? Por outro lado, também candidatos de emprego que não transmitem essa qualidade, eles costumam ser considerados menos confiantes e confiáveis. Comunicadores menos eficazes e, em última instância, eles normalmente não são os contratados pela empresa, né? Os entrevistadores costumam denominar que essas pessoas elas não têm um desempenho bom, têm um desempenho fraco. Existe um outro motivo para a gente acreditar nas pessoas que projetam entusiasmo e paixão e confiança. Esses traços, eles não conseguem ser simulados. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o autor quer dizer, a autora quer dizer com isso? É muito difícil você sustentar confiança, entusiasmo e paixão por muito tempo. Então, você pode chegar fingindo ter autoconfiança ou ter entusiasmo, mas você não sustenta aquilo por muito tempo. Então, normalmente, quando você encontra pessoas que são assim, elas que são entusiasmadas, apaixonadas, e elas passam essa confiança para você, dificilmente você está errado a respeito da impressão que você teve daquela pessoa. Porque essas três características são características que as pessoas têm muita dificuldade de disfarçar, elas não conseguem. Porque para você ser autoconfiante, para você ser entusiasmado e apaixonado por aquilo que você fala, aquilo que você sente, aquilo que você faz, o seu tom de voz condiz com a sua expressão corporal. Então, muito bem, você pode controlar aquilo que sai da sua boca, porque você pode pensar e tentar passar uma boa impressão. Mas a sua face, os seus músculos faciais, você não consegue controlar. E as outras pessoas percebem a sua expressão verbal também, ou a sua expressão gestual também, corporal, você também não consegue controlar no momento que você pensa o que você está falando. Por isso que você não consegue disfarçar quem você é. E por mais que você fale no sentido de ser uma pessoa confiante, se você não for... a outra pessoa vai perceber que você não é, porque você não vai estar sendo genuíno, você não vai estar sendo natural, você não vai estar sendo expressivo de forma relaxada, tranquila. Quando a gente tenta simular confiança e entusiasmo, as pessoas elas percebem que há algo errado, como eu falei, e aí elas normalmente adotam a impressão de que nós somos pessoas falsas. Então, já que a gente percebeu que as primeiras impressões baseadas em entusiasmo, paixão e confiança, elas podem ser realmente corretas, a gente precisamente pode confiar nessas pessoas, porque essas qualidades, então, a gente não vai conseguir, elas não vão conseguir disfarçar. Então, quando a gente não está presente, as pessoas percebem, e quando a gente está presente, as pessoas reagem de acordo. Então vamos lá, a gente já entendeu que a presença é um estado incrivelmente poderoso, porque a presença nada mais é um estado em que você é totalmente você mesmo. Você é livre dos seus próprios julgamentos, não livre 100%. Como eu falei, existe sempre uma preocupação se você está falando com alguém com o qual você considera a opinião, pela qual você tem respeito, você tem sempre aquele pinguinho de preocupação com aquilo que você vai falar. Mas isso não te impede de ser natural, isso não impede de você ter confiança
naquilo que você fala, naquilo que você está se propondo a sentir naquele momento com a pessoa. Quando o nível de confiança excede, aí ele passa um sentimento de arrogância. Mas quando você está sendo apenas sincero com os seus sentimentos e com o seu conhecimento, muito pelo contrário, você passa essa confiança para outra pessoa e a pessoa passa a se aproximar mais de você. Então, a presença nada mais é do que você ser realmente quem você é e você se entregar totalmente à situação. Mas a gente ainda não respondeu a grande pergunta: o que é a presença exatamente e como a gente consegue isso? Apesar que eu acabei de falar que é ser você mesmo, né? Como você define a presença? Mesmo assim, não existe uma frase pronta a respeito disso, a autora até dá algumas, mas assim, normalmente a presença para cada pessoa ela é diferente, cada pessoa define de uma forma. Algumas pessoas vão dizer que presença é você ser confiante sem ser arrogante. Outras pessoas é você ser totalmente natural, de acordo com seus valores e com as suas emoções. Cada um define de uma forma. A blogueira Maria Popova, ela fala que o conceito de presença se fundamenta na ideia oriental da atenção plena, que é o mindfulness, a capacidade de passar pela vida com atenção, cristalina e de habilitar plenamente nossa experiência. Gente, muito importante, e eu cheguei no ponto que eu queria chegar, que é a respeito do Setembro Amarelo, que é no combate, né, ao suicídio. A raiz da frustração humana e da ansiedade diária, ela está na nossa tendência de viver onde? No futuro e para o futuro, certo? Que é, na verdade, uma abstração, né? E que nossa forma básica de renunciar à presença é a gente abandonar o corpo e nos refugiar à mente, que é o que realmente provoca aí a ansiedade. É quando a gente deixa de sentir o presente, a gente passa então a focar somente aqui e viver aqui dentro. Só que aqui dentro é um caldeirão, né, que está borbulhando, cheio de críticas, de pensamentos, de previsões, de ansiedades, de julgamentos, de experiências, e às vezes experiências que nem aconteceram ainda. Então, eu faço um apelo muito grande nessa live, né? A presença é o estado de sintonia com nossos reais pensamentos, sentimentos, valores e potencial, bem como a capacidade de expressá-los confortavelmente. Essa é a definição da autora. Não é um modo permanente, vem e vai, é um fenômeno momentâneo. A gente tem que entender que a gente vai fugir, sim, da presença. Em determinados momentos a gente não vai estar presentes. A grande questão e o que a gente vai aprender aqui é trazer esse momento de presença para o momento que a gente realmente necessita, né? Que é quando a gente precisa fazer uma reunião, quando a gente precisa apresentar um projeto, quando a gente está no encontro com alguém. E, gente, isso, quando a gente entende esse estado de atenção plena, quando a gente entende a importância de a gente ser sem julgamento aquilo que a gente realmente é, sem ficar imaginando o futuro ou sem ficar preocupado em ser melhor ou pior do que o que a gente é, isso evita muito estresse, né? Evita a depressão, evita os sentimentos todos aqueles sentimentos que uma pessoa uma pessoa que comete suicídio tem. Então eu faço um apelo muito grande para o poder da presença. Quando a gente se sente presente, isso não é um modo de ser permanente. O que significa? Não é a todo momento que a gente vai se sentir presente. Então a gente tem que ter muita atenção a nós mesmos. A gente tem que estar conectado com a gente mesmo. A gente tem que querer o nosso bem e evitar ficar vivendo sempre no futuro, na ansiedade, dando corda para experiências que nem aconteceram e para previsões que a gente tem dentro da nossa cabeça, tá? Quando a gente se sente presente, tudo se alinha, né? A nossa fala, as nossas expressões faciais, a nossa postura e os movimentos que a gente faz. Eles se sincronizam e se concentram. E essa convergência do que a gente fala com a forma como a gente se expressa
que entra em harmonia, nos torna o quê? Nos torna autênticos, nos torna originais, nos torna irresistíveis. Então, a gente já não está numa luta contra a gente mesmo, entende? Quando a gente se faz presente, a gente já não fica brigando com a gente mesmo, com aquilo que a gente tem, que a gente acha que tem que passar de impressão para as outras pessoas. A gente está apenas sendo o que a gente realmente é. Desenvolver a presença não tem a ver, tá, com carisma ou com extroversão, porque muita gente é tímida e acha que nunca vai se sentir realmente presente por ser mais quieto, mas não tem nada a ver. Tá? E muito menos com controlar a impressão que a gente está passando para as outras pessoas. Tá? Significa que a gente se conecta honesta e poderosamente com a gente mesmo. Então, a presença ela envolve o dia a dia. Tá? Todos nós podemos praticá-la. A maioria simplesmente ainda não sabe como, né, evocar essa presença quando ela foge da gente naqueles momentos de medo, de pânico, de pavor, naqueles momentos mais críticos da nossa vida. Né? E através de autoajustes, pequenas correções na nossa linguagem corporal, né, na nossa mentalidade, a gente pode trazer a presença de volta para a gente e a gente até pode autoinduzir a presença, de certo ponto, tratar de deixar, né, o corpo comandar a mente. Né? Mas isso a gente vai falar lá na frente de como a gente faz o corpo comandar a mente. Né? A gente vai permitir abordar situações estressantes sem a ansiedade, né? Sem o medo, sem o pavor, né? Para que a gente não saia das situações e dos eventos de forma frustradas e com arrependimentos de que poderia ter sido melhor, ter feito melhor e ficar remoendo aquilo dentro da nossa cabeça, aquela dúvida dentro da nossa cabeça. Sempre haverão novos desafios, sempre haverão novas situações incômodas, sempre haverá alguma coisa que vai desequilibrar a gente, vai alimentar a nossa ansiedade, sempre. E vai forçar a gente sempre a deixar de ser a gente mesmo e deixar de nos conectar com o outro em determinada situação. Para estar presente, a gente vai precisar tratar esses desafios como momentos, apenas momentos. A presença ela não é tudo ou nada, né? Às vezes a gente realmente perde o momento presente e a gente tem que recomeçar. Isso é normal, isso faz parte, basta que a gente saiba como buscá-la novamente. Então, assim, na Austrália, o Rowan, ele fala que a presença é confiança sem arrogância, como eu já falei anteriormente, cada um define de uma forma. Né? E a presença, ela se manifesta de duas maneiras. Primeiro, quando a gente está presente, a gente comunica a paixão, o entusiasmo e a confiança, que eu já falei lá atrás, que Lakshmi Balachandra identificou na pesquisa que ela fez sobre investidores, né, de capital de risco. Segundo, a presença ela cumpre o papel naquilo que depois a autora aborda, que ela vai chamar de sincronia. Né? Então, a presença ela advém de acreditar e confiar na sua própria história, seu sentimento. A presença é um negócio muito bacana, porque ela vai trazer pra gente, olha que massa, ela vai trazer pra gente falar sobre autoconfiança, né? De certo modo sobre autoestima. Né? Por quê? Porque ela advém de acreditar na nossa própria história, nos nossos próprios sentimentos, na nossa própria crença, nos nossos valores e na nossa capacidade. Por quê? Porque a gente já não fica duvidando da nossa própria capacidade, a gente não duvida da gente mesmo, muito menos fica naquela guerra mental interna de que eu tenho que falar isso ou ser melhor ou passar essa impressão. Da mesma forma, a gente não vende uma habilidade que a gente não tem. Então, por mais que a gente tente passar uma impressão daquilo que a gente não é, a gente não consegue sustentar aquilo, porque simplesmente ninguém consegue vender aquilo que não tem, ninguém consegue demonstrar ser aquilo que não é. A presença, então, significa que você acredita nas habilidades que você tem e você arruma uma forma de demonstrá-las, porque você acredita e você só está demonstrando aquilo que você realmente é. Você se livra do medo, daquilo que te impede de se expressar quem você realmente é, e você aceita então que você é capaz e que você é bom o suficiente para demonstrar aquilo que você normalmente é. E aí, gente, cabe também o comentário de que muitas vezes a gente se sabota.
né? O fato de você não demonstrar quem você é nada mais é do que às vezes você se auto-sabotando também, né? E aí eles fizeram experiências com entrevistados e entrevistadores de emprego e assim, a conclusão foi que os entrevistados que foram mais autênticos, mais originais, aqueles que tiveram mais presentes durante o momento da entrevista foram os que os entrevistadores mais acharam adequados para exercer o papel, para serem contratados. Foi só um experimento, não houve contratação, mas realmente eles saíram melhores em desempenho do que os que não conseguiram estar totalmente presentes, porque tentaram manipular de alguma forma, tentaram de alguma forma passar uma impressão, entende? Então se saíram melhor. Quanto mais a gente é capaz de a gente ser nós mesmos, maior é a nossa capacidade da gente se fazer presente. Gente, não existe nada, tá? Nada mais irresistível numa pessoa do que a originalidade dela. Não existe nada mais atraente, mais apaixonante numa pessoa do que ela ser totalmente quem ela é. Natural, da forma como ela é, na confiança dela, nos valores, na história de vida dela. Uma pessoa, quem não quer estar perto de uma pessoa que é totalmente confiante de si, confiante que eu digo que aceita quem realmente é, que aceita seu passado, seus valores e a sua história. Não existe nada mais atraente numa pessoa do que o próprio estado de presença dela, de ela ser autêntica, de ela ser original, de ela estar ali com você, né? Não somente em pessoa, mas em emoção, em sentimento, em valor, ali, em se entregando. Então vamos lá. Muita gente confunde o fato de estar presente com ser muito espalhafatoso ou ser extrovertido. E não é bem assim, eu já falei lá atrás, as pessoas introvertidas, elas também podem se fazer presente, elas também se fazem presente. A única diferença é que as pessoas introvertidas, elas costumam a ficar mais tempo em determinado evento, elas escolhem 1, 2, 3 eventos ao longo, para ficar muito tempo, ao longo da vida, ao longo de períodos. E aí, mas elas também já foi comprovado que elas têm uma excelente capacidade para serem líderes, porque elas têm uma excelente capacidade para ouvir, para se fazerem presentes com outras pessoas, para ouvir as habilidades, para ouvir as dificuldades das outras pessoas. E elas também servem muito para liderar empresas, coordenar empresas, para serem empreendedores, porque elas têm esse foco, essa habilidade de focar em determinada coisa. Então, quando a gente tenta controlar a impressão que a gente passa para as outras pessoas, a gente age de forma antinatural, passando sempre a impressão de sermos falsos. É uma tarefa difícil, né? E a gente não tem energia nem cognitiva, né, racional, e nem emocional para manter essa impressão que a gente tenta passar. O resultado é que a gente é tratado como impostor e a gente passa essa imagem de impostor. Quanto mais um candidato para entrevista de emprego, ele tenta controlar a impressão que ele passa, quanto mais tática ele tenta empregar, mais os entrevistadores enxergam esse candidato como falso e manipulador, e menor é a chance dele conseguir o emprego. A lição qual que é então, gente? A gente tem que concentrar menos na impressão que a gente está passando para os outros, a gente tem que deixar fluir a impressão que a gente dá de si mesmo, quem a gente é realmente. Quanto mais original, quanto mais confiante, quanto mais apaixonado, quanto mais entusiasmado você for dentro daquilo que você realmente é, maiores são suas chances de construir uma confiança com um determinado entrevistador, com um determinado cliente, em determinado relacionamento, encontro, enfim, determinado momento da sua vida. Infelizmente, a confiança, né, ela costuma ser confundida com a petulância, muitas vezes até com a arrogância, né? Mas a confiança verdadeira, ela não é uma fé cega de que só a opinião daquela pessoa, só aquilo que ela acredita vale. Por quê? Porque uma pessoa que é confiante, ela quer sempre melhorar ela mesma e melhorar o processo. Uma pessoa que é confiante, ela sempre quer ouvir a opinião das outras pessoas para agregar aquilo mais a ela. A confiança, quando ela é original, genuína, ela vem de um amor verdadeiro, tá? E ela leva a um comprometimento a longo prazo, né? Já a falsa confiança, ela é uma paixão.
Por que é uma paixão? Porque ela é desesperada e ela leva a relacionamento normalmente anômalo, decepcionante e frustrado. Então, pessoas com uma firme noção, né? Uma confiança genuína do valor que elas têm, do valor próprio, elas refletem tal sensação mediante de maneiras saudáveis. Elas não tentam impor quem elas são. Elas simplesmente se sentem satisfeitas com aquilo que elas são. E elas conseguem colocar de uma maneira saudável e eficaz aquilo que elas são, lidando com desafios, relacionamentos e tornando-se mais existentes e mais abertos. Muito pelo contrário do que as pessoas acham, as pessoas confiantes, elas são mais abertas e elas conseguem muito mais lidar com a situação, justamente porque elas acreditam no potencial que elas têm e elas também acreditam que as outras pessoas podem colaborar. Quando uma pessoa ela é confiante em excesso e a confiança dela não é genuína, pode reparar, ela não admite a opinião das outras pessoas. Por quê? Porque ela acredita que somente o ponto dela, somente a ideia dela, o ponto de vista dela é o verdadeiro. Então, uma pessoa realmente confiante, ela não demonstra arrogância, né? Ela, na verdade, ela conhece a própria identidade, ela carrega ferramentas, tá? E não armas. Essa é a diferença. Vamos falar que uma pessoa confiante em excesso, que demonstra arrogante, ela se demonstra arrogante, na verdade ela carrega uma arma. Ela está sempre armada para quando alguém der uma opinião contrária a respeito dela ou de qualquer outra coisa, ela disparar. Uma pessoa com confiança original, genuína, que acredita na sua própria história, nos seus próprios valores, ela carrega ferramentas, tá? Uma pessoa confiante, ela não precisa superar ninguém, ela entende até onde ela pode chegar, ela entende os valores e ela entende as fraquezas dela também. Ela pode estar presente para os outros, ouvir seus pontos de vista e ela pode adotar aquilo para ela também, de modo a criar valor tanto para ela como para os outros. Ellen, não sou escritora, não. Eu estou falando a respeito desse livro aqui, ó. Eu estou falando a respeito do poder da presença, porque a gente está em setembro, né? E a gente está na campanha do Setembro Amarelo contra o suicídio, né? No combate ao suicídio. E eu acredito que a autoconfiança, ela melhora a autoestima e, consequentemente, quando a gente se faz mais presente, a gente tem mais consciência de quem a gente realmente é. Quando a gente se aceita melhor, a gente diminui aí esse risco de pensar sempre com ansiedade a respeito desse tema que tem sido tão devastador, principalmente entre jovens, que é o suicídio, né? Então, quando a gente acredita verdadeiramente em nós mesmos, nas nossas próprias ideias, a gente afasta as ameaças. Detalhe aqui, gente, muito importante. Quando a gente estiver mediante a uma situação de pânico, de medo, de pavor, tensa, que a gente precisa apresentar qualquer coisa, a pior coisa que a gente tem para fazer é a gente tentar ficar calmo. Por que a pior coisa é a gente tentar ficar calmo? Porque quando a gente tenta ficar calmo, a gente começa a confundir o nosso cérebro e sobrecarregar ele com pressão, e aí a gente deixa de se fazer presente e estar no estado presente. Deixa eu ler aqui os comentários. Gostei muito do seu conteúdo, como posso compartilhar? Eu vou deixar a live salva por 24 horas, mas aí a gente vai conversando no direct, porque eu também não sei como dá para compartilhar a live, mas eu vou deixar ela salva. E aí eu vou falar para vocês que estão aqui na live também, semana que vem eu vou retomar o desafio de 13 dias de um livro sensacional. Se vocês gostaram desse tema, eu acho que vocês vão gostar muito também do tema da semana que vem, que é a parte 2 e 3 do Tony Robbins, Desperte o Seu Gigante Interior. Eu fiz 13 lives já a respeito da parte 1 e as 13 finais estão excelentes também, a partir da semana que vem, no mesmo horário, 17h57. Então, o que a gente precisa fazer é a gente evitar se apegar à apreensão, a gente apenas tem que ter a consciência que a gente vai seguir em frente. A ansiedade, então, ela vai se instalar, mas ela vai se tornar destrutiva se a gente ficar ansioso, porque muitas vezes, olha que muito louco, muitas vezes a gente nem está ansioso porque a gente está ansioso. A gente está ansioso com a
própria sensação da ansiedade. E aí vai virando aquela bola de neve, sabe? E a gente vai ficando pior, não por estar ansioso, mas por aquele medo da ansiedade que às vezes nem chegou ainda. Então, quando a gente está realmente presente num momento desafiador, a nossa comunicação verbal e a não verbal, ela flui, né? A gente não está num estado mental confuso, muito pelo contrário, né? Nossas palavras, elas são fáceis de controlar, a gente consegue evocar as expressões necessárias e que a gente ensaiou em frente ao espelho, ensaiou por anos para apresentação, e é bem mais difícil, talvez impossível, controlar o restante de todo o maquinário. Então, quando a gente está realmente presente, na verdade, a nossa fala, ela condiz totalmente com a nossa expressão corporal. Por isso que quando vocês encontrarem na vida uma pessoa que ela seja confiante, que ela se faça presente, normalmente é uma pessoa que merece a nossa confiança, porque a emoção, estar presente é tão genuíno, é tão original, que é muito difícil alguém tentar simular a presença. Ser apaixonado, ser entusiasmado e ser confiante são tarefas muito difíceis para quem tenta simular, forjar. Então, se vocês encontrarem alguém que vocês, à primeira vista, se identificaram que a pessoa seja confiante, entusiasmada e apaixonada pelo jeito que ela fala, normalmente elas merecem a confiança de vocês. Tá bom, meus amores? Muito obrigada pela participação. A gente encerrou o primeiro capítulo, que é só a introdução, que é a presença. A gente vai continuar aí às 17h57 todos os dias até a gente finalizar esse capítulo aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Uma excelente noite. Até amanhã. Fiquem com Deus e obrigada de verdade, tá? Vou deixar salvo. Tem que encerrar aqui, eu não encerrei aqui o vídeo. Ai, Senhor.